Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quinta-feira, dia 20 de novembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e logo em seguida um bilhete de alavancagem para vocês, tá show galera? Já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? O like aí é muito importante, vamos tentar aí pegar pelo menos 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, tá galera? Lembrando que na descrição do vídeo aí, no comentário fixado, eu vou estar deixando uma super odd que tá rolando lá na Estrela Bet, que é uma odd 10 para sair um gol no jogo entre Fluminense e Flamengo, tá? Que rola aí nessa quarta-feira. Como eu tô lançando esse vídeo antes, eu vou deixar aí esse link para vocês, tá? Só clicar no link, fazer seu cadastro se você que não tem, né? E aproveitar essa super odd, tá? Odd 10 aí para sair um gol no jogo entre Flamengo e Fluminense, né? O famoso Fla-Flu, né? O mando é do Fluminense, mas é o famoso Fla-Flu, tá show? Lembrando também, se você tiver interesse no grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número do meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Aí se você tiver dúvida, interesse, corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui de quinta-feira a gente vai ter 4 jogos aqui do Brasileirão Série A, vamos ter também Campeonato da Colômbia e Campeonato Mexicano, tá? Esses aqui são os 6 jogos que a gente vai trabalhar nessa quinta-feira. Vamos começar falando aqui do primeiro jogo. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo entre Juventude e Cruzeiro, né? Válido aí pela rodada 34 do Brasileirão, 4 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Juventude, mas cá entre nós, favoritismo aqui do Cruzeiro, né? Cruzeiro que está em terceiro lugar com 64 pontos. Assim, matematicamente ainda sonha, né, com esse título. É bem complicado, não depende só dele, mas ainda tem chance matematicamente de tentar brigar por título, né? Se vencer esse jogo, por exemplo, vai a 67 pontos e fica 4 pontos atrás do Flamengo, né? Vai ter que torcer por um tropeço aí do Flamengo contra o Fluminense e também torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Vitória nessa rodada. Já o time aqui do Juventude está na zona do rebaixamento, vem de 2 vitórias seguidas, né? Vale ressaltar isso, venceu o Sport na última rodada, venceu o Vasco fora de casa 3-1, então querendo ou não vai ir com tudo aí para cima do Cruzeiro, né? Para tentar vencer esse jogo e assim, não vai sair da zona do rebaixamento, mas pelo menos não se distancia aí de Santos e Internacional, que são as equipes mais próximas aí fora da zona do rebaixamento, né? Então, jogo bom para gols também, né? Para a gente analisar esse mercado de gols. Os últimos 5 jogos do Juventude, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos aqui do Cruzeiro, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto aqui, o Cruzeiro venceu 3 vezes, Juventude venceu 1 e teve um empate, né? Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro jogando em casa goleou por 4-0, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? O mercado de gols aqui é bem interessante. E a segunda opção a gente pega fora, vence com empate anula, né? Cruzeiro com empate anula também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Cruzeiro. Agora, o próximo jogo aqui, a gente tem Bahia contra Fortaleza, né? Um clássico nordestino. O Bahia vai estar jogando em casa, esse jogo que acontece 6 horas da tarde. Na classificação a gente vai dar uma olhada, galera, a gente vai ver o Bahia aí tentando entrar no grupo aí dos 5 melhores, né? Lembrando que até o momento aí, os 5 melhores se garante aí na fase de grupo aí da Libertadores da próxima temporada, e o 6º e 7º vai para aquela qualificação, né? Aquela repescagem da Libertadores. O Bahia vencendo esse jogo, ele entra aqui na 5ª posição, né? Porque o Botafogo já jogou nessa rodada e venceu, né? Então o Bahia volta para a 5ª posição, empurrando o Botafogo para a 6ª posição, né? Trocando aqui de posição, né? Então vai com tudo aí em busca dessa vitória, especialmente jogando em casa. O Fortaleza, por sua vez, está numa situação bem complicada, né? O Fortaleza aí 31 pontos, é o penúltimo colocado. Se vencer, vai a 34 pontos, continua na zona do rebaixamento e tem que torcer para tropeço aí de Santos e Internacional, né? Que são equipes fora aí dessa zona do rebaixamento, né? Então a vida do Fortaleza não tá nada fácil. Os últimos 5 jogos do Bahia, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Fortaleza, 4 empates e 1 vitória. Confronto direto, são 3 vitórias do Bahia, 1 vitória do Fortaleza e 1 empate, né? Lembrando que no primeiro turno, o Fortaleza jogando em casa no Castelão ficou no empate de 1-1. E agora acredito que o Bahia em casa vai com tudo aí em busca desses 3 pontos, né? Para voltar aí para a 5ª posição. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Bahia.
Agora a gente vai aqui pro Clássico Paulista, né? A gente vai ter um grande jogo aqui, Corinthians contra São Paulo, 7h30 da noite esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui. A gente vai ver o São Paulo numa situação melhor, né? Tá em nono lugar com 45 pontos. Se vencer, vai 48, né? Então sobe uma posição aí. E torce pro tropeço aí do Fluminense, para o São Paulo ter chance ainda de brigar por um G7, né? E conquistar pelo menos uma vaguinha na pré-Libertadores. O Corinthians, por sua vez, já tá um pouco mais distante, né? 42 pontos. Se vencer, vai 45, né? Vai igualar a pontuação do seu rival. Não passa, né? Não passa o São Paulo. E no caso, ele pode subir aqui para a 10ª posição, na pior das hipóteses, 11º, né? Então sobe aí pelo menos 2 posições até 3. É uma equipe que vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu na última rodada para o Ceará, jogando em casa perdeu por 1-0, e antes disso tinha perdido para o Bragantino, jogando fora de casa por 2-1. Os últimos 5 jogos do Corinthians, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do São Paulo, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, São Paulo venceu 4 vezes e empatou 1, né? Então favoritismo aí nesse confronto tem levado a melhor aí o tricolor paulista, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica fora mais de 1.000 gols, tá? São Paulo para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, tá? Um empate com gols. Agora o nosso próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter Ceará contra Internacional, 9h30 da noite esse jogo, né? Jogo disputado aí entre essas duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, né? A gente vai ver a classificação aí, o Ceará está em 12º lugar, 42 pontos, né? Assim, teoricamente pela matemática aí, né, que eles costumam fazer, o Ceará já está garantido aí na Série A da próxima temporada, né, com 42 pontos, né? Se empatar aqui já fica bem próximo de garantir aí pelo menos a permanência e também vai brigar para ficar aqui entre os 13 melhores e garantir vaga na Sul-Americana da próxima temporada. O Internacional, por sua vez, já começa a ligar o alerta, né? São 2 pontos de vantagem para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, né? O Vitória tem 35 pontos, enquanto o Internacional tem 37. E nos últimos 5 jogos o Internacional não venceu, tá, galera? 2 empates e 3 derrotas. Situação bem complicada aí pro Colorado. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Ceará, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Internacional, 2 empates e 3 derrotas. Confronto direto, o Internacional venceu 2 vezes e empatou 3, né? Então, assim, querendo ou não aí ter um pouquinho de favoritismo, mas o momento internacional não é interessante, tá? Aqui, galera, a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa mais de 1.000 gol, tá? O Ceará para marcar um gol aí, independente do resultado final. E a segunda opção, a gente pega aqui mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Ceará jogando em casa vai vencer o Internacional. Agora vamos aqui para o Campeonato da Colômbia, né? A gente vai ter aqui o quadrangular, a gente vai ter o jogo entre Atlético Nacional e América de Cali, a gente vai ter esse jogo aí onde eu vejo favoritismo do time da casa, né? O Atlético Nacional, na minha opinião, tem favoritismo, e a gente vai ver aqui, né, esse grupo aqui, onde tem Atlético Nacional, América de Cali, Independente Medellín e Junior Barranquillas, né? E se a gente for ver os últimos 5 jogos aí do Atlético Nacional, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas, né? Recentemente jogou contra o América de Cali fora de casa, conseguiu empatar em 2-2 aí pela Copa da Colômbia, né? Do outro lado aqui a gente tem o América de Cali, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto, o Atlético Nacional venceu 2 vezes e empatou 3, né? Então, assim, eu vejo o favoritismo do Atlético Nacional, que tá pagando aí uma odd de 1,70, 1,72, na minha opinião tem valor, e a gente tem também o mercado de gols, né? Primeira opção aqui que a gente vai pegar então é a dica casa vence, né? Atlético Nacional para vencer, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Atlético Nacional. E agora o nosso último jogo aqui, Campeonato Mexicano, a gente vai ter o Pachuca jogando em casa contra o NAN, né, que é o Pumas, né, mais conhecido como Pumas do México. 10 horas da noite esse jogo, né, jogo válido aí pelo play-in, semifinal, né, e a gente vai ver aqui, né, os últimos 5 jogos do Pachuca, 2 empates e 3 derrotas, né, não venceu nesses últimos 5 jogos, e do outro lado a gente tem o NAN, né, que é o Pumas aí com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, o Pachuca venceu 2 vezes, o NAN venceu 2 e teve 1 empate, né, então aqui jogo interessante para gols e também para assistir gol das duas equipes, né? Então, primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Pumas aí vai vencer esse jogo.
Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, Brasileirão Série A, Juventude e Cruzeiro, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Bahia contra Fortaleza, a gente colocou aqui Bahia para vencer. E o terceiro jogo, Campeonato da Colômbia, Atlético Nacional contra o América de Cali, a gente colocou aqui Atlético Nacional ou empate. No final a gente teve uma odd de 2,30, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$230,22. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos, tá, galera? Os 3 jogos aqui do Brasileirão. O primeiro aqui, Juventude contra Cruzeiro, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, o primeiro tempo tem que ter 3 escanteios ou mais. Aí o segundo jogo aqui, Corinthians e São Paulo, a gente colocou aqui Corinthians para receber 2 cartões na partida ou mais, tá? Lembrando que se tomar vermelho, já é green, porque o vermelho vale como 2, tá? Então, são 2 cartões amarelo ou um vermelho aí pro Corinthians, pelo menos, nesse jogo. E o terceiro jogo aqui, Ceará Internacional, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, para bater 3 escanteios ou mais aí nesse jogo entre Ceará e Internacional. No final a gente teve uma odd de 1,50, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$150 cravado, tá? Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 80% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando também, que é muito importante, tá? E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!